um detalhezinho só que a gente vai comentar daqui a pouco, certo? Vê, só para ter uma ideia, né? Eu não vou detalhar situação por situação, a gente fala isso mais no curso completo, mas vê, infarto, por exemplo, qual é a bronca do paciente ter tido um infarto, uma síndrome coronariana aguda recente e vai operar? Será que é esse risco todo mesmo? É esse risco todo, sim. Vê, ó, aqui eles fizeram um estudo bem interessante que eles pegavam o tempo que o paciente teve a síndrome coronariana, o infarto, menos de 30 dias, entre 30 e 60 dias, assim por diante, e eles vinham, se esse paciente fosse para uma cirurgia não cardíaca, certo? Abdominal, torácica, enfim. Qual era o risco dele ter reinfarto ou morte? Aí vê como é grande, ó. Se o paciente teve infarto no último mês, o risco de morte é de 14%. Muito, muito, muito alto. Mesmo que você vá depois para entre 1 e 2 meses, ainda fica em 11,2%, né? E risco de reinfarto, olha só como fica alto, 32%, ou seja, a cada 3 pacientes que infartaram no último mês e vai para uma cirurgia qualquer eletiva, ele tem, de 3, um vai ter um novo infarto, né? É muito grave, né? A gente vê... Eduardo, então, como eu vejo aqui, ó, mortalidade ainda segue alta, mesmo nos primeiros 6 meses, de fato. Mas por que os americanos falam que a bronca são os primeiros 60 dias, né? Porque aqui a gente já vê, ó, quando sai mais 60 dias, ainda tem um risco de reinfarto grande, mas já dá uma caída boa, né? Assim, de 32% para 8%, já deu uma diminuição boa, né? Apesar de morte ainda ficar elevada. Então, aí é questão do copo meio cheio, meio vazio. A diretriz brasileira fala que, ó, passou os primeiros 30 dias, já dá para encarar. A americana fala, não, vamos esperar 2 meses. O fato é, quanto mais tempo você puder esperar, melhor. Aí é aquele negócio do bom senso. Qual é a cirurgia que a senhora vai fazer, dona Maria? Não, é uma plástica de mama e tal. Maria, ó, vamos ver direitinho. Nos primeiros 6 meses depois do infarto, ainda tem um risco considerável, né, de morte, de reinfarto. Não dá para reconsiderar, não, essa cirurgia. Isso você, como cardiologista, como clínico, pode discutir com o paciente. Será que vale a pena mesmo o risco dessa plástica de mama? Agora, está incomodando muito a senhora? Não, está incomodando muito. Então, pesar o risco-benefício, né? A própria diretriz brasileira fala isso. Você pode falar com o paciente isso. Olha, vamos rever se vale a pena fazer essa cirurgia mesmo. Ou não, Eduardo, é um câncer. Descobriu, a paciente infartou tem 2, 3 meses e descobriu agora um câncer gástrico que se operar agora tem chance de cura. Você vai fazer o quê? Paciência, vamos operar, né? Mas sempre ter esse bom senso. Lembrando, né, em relação à pressão, a gente já falou no primeiro dia, mas lembrando, pressão abaixo de 180 por 110 não é contraindicação absoluta à cirurgia, né? Então, sempre pesar, tá 179 por 105, pô, tá ali na trave já, não, talvez seja melhor adiar, sempre bom senso, né? Mas cartesianamente, o número que as diretrizes todas colocam é isso, 180 por 110, certo? Então, dica número 1, saber que condições são consideradas de alto risco cardiovascular e, portanto, contraindicam cirurgias eletivas. Eduardo, só uma dúvida, vai contraindicar sempre? Não, não é tão simples não. Vou dar só um exemplo que a gente fala no curso também. Digamos, certo? Eu já tive paciente assim, paciente com hipertensão pulmonar sintomática. Pior tipo de hipertensão pulmonar que tem, síndrome de Eisenmenger, né? Que é quando você tem algum shunt que antes, né? Era um shunt esquerda-direita, tipo um CV, alguma coisa do tipo, e durante muitos anos aquilo ali não tratado pode gerar hipertensão pulmonar a tal grau que gera uma inversão do shunt, agora fica direita, esquerda, o paciente fica com dessaturação, hipoxemia, enfim. Síndrome de Eisenmenger, resumindo, quando vai para a cirurgia é um risco altíssimo, altíssimo de ter problema. Mas veja, às vezes você tem um paciente com síndrome de Eisenmenger, e que descobriu um câncer geniturinário, por exemplo. E se operar aquele câncer ali, tem chance, né, de ficar curado. E se não operar, enfim, o câncer vai avançar, etc. Então, essas situações todas aqui que a gente está dizendo, a análise geral é essa. Se tem alguma delas aqui, eu não vou operar o paciente da parte não cardíaca. Eu cancelo e pronto, mas a gente comenta isso no curso, tem situações específicas, né? Que às vezes o paciente da síndrome de Eisenmenger é típico, né? O paciente está com câncer, tem síndrome de Eisenmenger. Você consegue tirar essa síndrome de Eisenmenger do paciente? Não consegue mais, não tem cura, né? Posso considerar um duplo transplante, coração, enfim, aí já é exceção da exceção. Mas vou deixar o paciente o máximo compensado possível e depois a gente vai ali para tentar resolver. Então, sempre bom senso, né? Beleza. Então, a primeira dica foi essa. Segunda dica, escolher um score de risco pré-operatório para usar. Um dos erros que a gente falou lá na primeira aula era essa. É você não medir o risco pré-operatório de uma forma objetiva. Fica aquele negócio na noção, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, aí fica complicado, né? Porque as pessoas não estão falando a mesma língua. Então, exemplo que a gente citou lá no primeiro dia, homem de 65 anos, com antecedente de infarto,
3 anos atrás, vem para pré-operatório de artroplastia de quadril, o eco faz uma injeção de 40%, hipertenso e dislipidêmico. E aí, nesse caso, o paciente é de risco moderado, é de risco alto, doutor Cicrano disse isso, doutora Fulano disse aquilo, será que não dá para a gente uniformizar? Não dá. Dá para uniformizar através de... Então tá aqui, a pergunta é qual o risco de complicação? Dá para a gente saber isso através dos scores de risco, certo? Score de risco vai dar uma avaliação objetiva. Que score usar, Eduardo? Me diz aí a resposta, eu queria saber qual é o score que eu vou usar. Não é tão simples. Veja, aqui você tem que dominar melhor esse aspecto, né? Tem muito score de risco cardiovascular. Aqui a gente mostrou alguns só, certo? O score de Lee, que é bem clássico. O EMAP, que foi desenvolvido aqui no Brasil. O ACP, que é o algoritmo do American College of Physicians. Esses três aqui estão englobados na diretriz brasileira. Todos os três foram validados em população brasileira e tal. Tem o Livasc, que é um Li um pouco modificado para cirurgia vascular arterial. Tem os algoritmos do ACS, né, que é o American College of Surgeons. Esse daqui, ele vê, a gente vai mostrar daqui a pouco, ele vê possibilidade de risco de vários parâmetros. Esse daqui, que é o MICA, né, que é o Myocardial Infarction in Cardiac Arrest, né, é o risco do paciente ter um infarto do miocárdio ou parada cardíaca no pós-operatório. Tem esse score aqui, que é um score que foi publicado no ano passado, né, que ainda não tem muito nome, né, CRVI, enfim, que é um que vê risco cardiovascular em cirurgias não cardíacas de forma geral, teve uma acurácia bem boa, uma curva ROC ali em estatística C perto de 0,9, enfim. O que não falta é score. Mas aqui é o seguinte, todos têm vantagens e desvantagens. Eu vou mostrar 3 exemplos só. Por exemplo, vê esse daqui, como é massa, ó. Esse daqui é o ACS, né, que é o do American College of Surgeons, é aquele mais geral. Então você vai dando vários parâmetros que você tem que colocar do paciente. E olha só que massa, ó. Ele diz o risco de complicação séria desse paciente aqui é 13%, por exemplo. E para a idade dele, etc, o risco médio seria 16,5%, ou seja, está abaixo da média o risco desse paciente aqui, hipotético que eu criei, ele bota aqui verdezinho. Aí o risco de complicações cardíacas, tá aqui 0,1%. O risco de TVP, de insuficiência renal. Então ele dá vários parâmetros massa. E no final ele ainda dá um geralzão, ó. O risco do paciente geral, o seu risco, né, ele vai dizendo como é que interpreta o gráfico, né? Então, risco de sepse, nesse paciente aqui que eu coloquei, está acima da média. O risco de readmissão hospitalar está na média, e assim por diante. Então, ele é super detalhado, né? Então, tem paciente que gosta de saber, tintim por tintim, qual o risco dele complicar e tal. Esse score aqui é bem interessante. Qual é o problema dele? Tá aqui, ó, você tem que botar uma série de parâmetros, né? Vários parâmetros, altura, peso, se é dialítico, se não é, enfim, não é um score. Primeiro, você precisa obrigatoriamente de um aplicativo, né? Ou entrar no site diretamente para fazer, não é uma coisa que você pode calcular com a cabeça. Primeiro. Segundo, como é muito parâmetro aqui, você gasta algum tempo, mais uma vez, se você está no ambulatório, você vai fazer 10 avaliações preparatórias na tarde, não é uma coisa tão prática, né, de você ficar fazendo isso para todo paciente. Terceiro, não é validado para a população brasileira, né, isso aí foi feito pelos registros americanos da vida. Quarto, usa a classificação de ASA, por exemplo, que é aquela classificação da Sociedade de Anestesia, que eu acho, isso não é só eu que acho, né, tem muito estudo mostrando que tem muita variabilidade interpessoal. Você dá para uma pessoa, o cara acha que é asa 3, o outro acha que é asa 2, isso não é tão reprodutível. Então tem uma série de problemas. Esse outro aqui, que é do American College of Surgeons, para ver também o risco de infarto do miocárdio e parada cardíaca. Então, mais uma vez, você vai precisar de uma tabela para fazer, não dá para calcular de cabeça, diferente do próximo que a gente vai ver. Ele também considera o ASA, né, que como a gente acabou de dizer, né, não é a coisa mais reprodutível do mundo. Mas beleza, ele vai dar depois lá um parâmetro certinho, sei lá, nesse paciente aqui o risco dele ter morte ou infarto é de 1,23%, né, uma coisa bem precisa. Também não foi validado para a população brasileira. E tem, só para mostrar 3 exemplos, tem o score de Lee, que o score de Lee foi publicado lá no final da década de 90, já foi validado em várias outras coortes, incluindo em população brasileira, e é um score super simples de você decorar, que são 6 parâmetros. Quais são os parâmetros? AVC prévio, paciente tem insuficiência cardíaca, né? Fração de ejeção baixa, quadro de insuficiência cardíaca clínico, etc. Coronariopatia, porque aí entra coronariopatia conhecida, paciente que tem onda aqui patológica no eletro, paciente que faz uso de nitrato, tem vários parâmetrozinhos, né? Mas o conceito geral é esse, coronariopata. Diabetes insulina dependente, creatinina maior do que 2, ou cirurgia intratorácica
intraperitoneal ou vascular suprainguinal. Então, assim, é super simples de você decorar ele de cabeça. Ah, Eduardo, não achei tão simples, não. Usa aí umas 20, 30 vezes que você vai saber decorar. Não tem mistério. E também é fácil interpretar, porque deu 0 ou 1 ponto, paciente de baixo risco cardiovascular, tem menos de 1% de risco de complicar. 2 pontos, risco moderado. 3 ou mais pontos, alto risco. Então, vantagens. Você faz de cabeça, validade na população brasileira, super simples de interpretar, não precisa de celular, de planilha, de nada do tipo. Resumindo, Eduardo, o que é que eu uso? É isso que eu estou dizendo. Depende muito. Primeiro, é interessante você ter o score do seu serviço, né? Ter uma reunião, cardiologia junto com anestesia, etc. Chegar à conclusão, vamos usar o score de risco esse, para não ficar, cardiologia usa um, anestesia usa outro, a cirurgia usa outro, não faz muito sentido, né? É bom todo mundo conversar a mesma língua. E tem esses detalhes, né? Eu tenho um volume muito grande de avaliação pré-operatória, 10, 12, 15 pacientes para avaliar numa tarde. Ficar preenchendo aquelas tabelas do ACS não é muito prático, né? Não, tem uma avaliação preparatória no meio de outros pacientes, o ambulatório está tranquilo, eu tenho um computador na minha frente, mesmo não sendo validado, eu prefiro ter aquilo tudo destrinchado, até para avaliar em termos de pesquisa, depois quer saber meu hospital, como é que está performando. Enfim, tem que avaliar. Eu gosto muito do LI, que é fácil de calcular de cabeça, e tirando cirurgia vascular arterial, ele performa muito bem. O que é que eu faço se a opinião do score for diferente da minha opinião subjetiva? Isso é interessante. O score diz que o paciente é de baixo risco, mas eu olhando ali, rapaz, eu acho que esse paciente é de risco moderado. Então isso está lá, a gente comenta também isso em maiores detalhes no curso, isso está lá na diretriz. Depende muito da sua experiência, certo? Se você é um estudante do 2º ano de medicina e você está achando que o paciente tem um risco moderado e um score feito com milhares de pacientes está dizendo que é baixo, provavelmente o score está certo. Mas se você já tem uma certa experiência, já fez ali algumas centenas de avaliações de pré-operatórias, enfim, né, tem um conhecimento de beira-leito bom, tem uma chance razoável de você estar certo e o score está errado, né? Porque esses scores, na hora que você bota lá, eles erram, entre aspas, entre 10% e 30% das vezes, né? Quando você joga lá na curva ROC, a estatística C varia de 0,7 a 0,9, ou seja, uma parcela significativa de pacientes, ele pode classificar o paciente num grupo errado. O paciente é realmente de risco moderado, mas ele colocou como baixo risco, por exemplo. E normalmente é isso que acontece. Muitas vezes, quando tem discordância, o score tende a botar mais para baixo. É muito difícil o score dizer que é alto risco, você dizer, não, eu acho que é mais baixo. Muito difícil. Então, nesses casos, você pode anotar no prontuário. Olha, digamos que o score que todo mundo concordou de usar no hospital é o score de Lee. Então, o paciente deu 1 ponto pelo score de Lee, seria baixo risco, mas na minha opinião subjetiva é risco moderado por isso, isso e isso. Isso está abarcado também pelas diretrizes. Então, dica 2, escolher um score de risco pré-operatório para você usar no seu serviço, todo mundo falando a mesma língua, sabendo as limitações, né, vantagens e desvantagens de cada score. Que não pode não usar score nenhum. Cada um faz a sua cabeça e não dá certo, né? Dica número 3, não existe nenhum exame que seja obrigatório, complementar, que seja obrigatório em todo pré-op. Não existe essa receita de bolo. Tem gente que gosta de fazer aqueles carimbões, né, gigante, que o cara carimba e já tá lá, o protocolo de pré-operatório. Todo mundo chegar aqui, eu vou pedir esses exames. Não é tão simples, né? Por quê? Aquele exemplo que a gente falou no primeiro dia. Mulher de 23 anos, vem para pré-operatório de plástica de mama, é assintomática, corre 5 km todo dia, exame físico normal. Preciso fazer algum exame para essa paciente? Não. Primeiro, a rigor, tá no hospital universitário da vida e tal. Essa paciente não teria nem que estar ocupando, né, a rigor, a consulta pré-operatória de um cardiologista, por exemplo, né? Porque paciente jovem, ótima capacidade funcional, exame físico normal, né? Isso daí qualquer pessoa sabe fazer, né? Também ver se tem algum sopro grosseiro, se tem alteração grosseira de pulso, pressão alterada, enfim, não. Exame físico normal. Então, essa paciente, teoricamente, o risco dela complicar é muito, 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 muito baixo. Muito abaixo de 1%. Se o risco é muito baixo, os exames complementares não vão mudar o meio de campo, né? Tem um exame complementar que diminui em 10% o risco de complicação. Tudo bem, vai sair de 0,3% para 0,27%. Enfim, não é palpável, né, essa diferença de risco, né? Então, a regra geral que a diretriz dá, as diretrizes dão, são o seguinte: cirurgia de baixo risco, como é exemplo de mama, né? Mama é baixo risco. Paciente assintomático, exame físico normal. A princípio, eu não preciso pedir exame laboratorial. Primeira coisa. Aí, qual é a indicação, Eduardo? Porque assim, eu tenho indicação para hemograma, tenho indicação para eletro, tenho indicação para raio-x. De fato, quando a gente vai lá no curso, a gente detalha, exame por exame. Exemplo, vou citar um exemplo, só eletro.
O que é que a diretriz brasileira diz para você pedir? Se o paciente tiver história ou exame físico que sugerem cardiopatia, né? Lógico, escutei um sopro no paciente, será que tem cardiopatia? Ou o paciente referido espinéia, angina? Vamos fazer, né? Lógico, né? Cirurgias de maior porte, por exemplo, cirurgia intracavitária, uma colectomia, uma ressecção de tumor, de pulmão, enfim. Paciente de alto risco cardiovascular, né? Por scores, enfim. Diabéticos, né, a gente sabe que tem muita cardiopatia associada. Pacientes obesos, a gente sabe também que a obesidade é um dos motivos, né, dessa epidemia de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, em grande parte por causa da obesidade. Pacientes maiores do que 40 anos. Eduardo, isso daqui é baseado em estudo? Não, isso aqui é quase tudo baseado em opinião do especialista, certo? Então, 40 anos, por que é 40? Porque não é 45 ou 50? Opinião do especialista, basicamente, né? Está aumentando a prevalência das comorbidades e assim por diante. Mas eu peguei um paciente de 23 anos, história de negativa, exame físico negativo, vai operar a mama, não é uma cirurgia de maior porte, não é diabética, né? Não tem comorbidade nenhuma, não é obesa e é jovem, não é para pedir elétrico, não é para pedir hemograma, não é para pedir nada. É o que eu sempre digo, Eduardo, mas eu sou cardiologista, alguém mandou a paciente para mim, não vou fazer elétrico, lógico que vai, né? Óbvio que vai, até porque o elétrico faz parte da consulta, o cardiologista já tá a máquina lá, você vai gastar o quê? Um pouco de papel e 30 segundos para fazer o eletro. Então, óbvio que vai, né? Isso aqui a gente está dizendo num aspecto mais amplo. Eu sou um cirurgião e estou com essa paciente de 23 anos. Em teoria, eu tenho que mandar ela para fazer exames e tal? Não. Em teoria, não. Porque a chance de mudar alguma coisa é mínima, né? É isso que diz as diretrizes. Isso já foi muito avaliado para alguns tipos de cirurgia. Provavelmente a cirurgia que foi mais avaliada isso foi catarata, que tem 3 séries maiores e tal, e não viu realmente nenhuma diferença de desfecho. Lembra, eu estou pedindo um exame, se eu estou pedindo um exame, é porque eu acho que ele pode mudar a minha conduta, e por mudar a minha conduta, eu posso diminuir o risco do paciente ter alguma complicação. É esse o motivo de eu pedir exame no pré-operatório. Se não é por isso, não tem porque pedir. Pedir por pedir não faz sentido, certo? Beleza, mas vê, aí eu posso pensar, mas Eduardo, e essa paciente aí, jovem, sem sintomas, exame físico normal, não pode ser que essa paciente tenha uma cardiomiopatia hipertrófica que ninguém nunca viu, uma displasia de ventrículo direito, alguma cardiopatia que não é tão comum, mas que acontece. Quem está em hospital universitário, a gente pega esse tipo de doença com certa frequência, cardiomiopatia hipertrófica, por exemplo. Não pode ser isso não é possível não. Veja, a dica prática, muito boa para a vida é isso. Em medicina, na vida, né? Não importa o que é possível, importa o que é provável. Então assim, é possível uma paciente de 23 anos, que não sente nada, que corre 5 km na esteira todo dia, tem exame físico normal, é possível que ela tenha alguma alteração cardíaca? É possível, lógico, né? Se eu pegar 1 milhão de pacientes iguais a ela, 23 anos, etc, etc, com certeza vai ter um ou outro ali que tem uma cardiopatia. Mas aí, mais uma vez, custo-benefício. Eu não quero saber o que é possível, eu quero saber o que é provável. É provável que uma paciente de 23 anos, tá lá, corre 5 km, tem alguma coisa? Não é provável. Definitivamente não é provável. Lembrar que todo exame tem 2 faces da mesma moeda. Eu posso pedir, por exemplo, pedir um eletro, que não estava indicado nesse caso, que a gente não sabe que não vai mudar muito a conduta. Aí veio, por exemplo, um bloqueio de ramo esquerdo. Já aconteceu isso comigo, um bloqueio de ramo esquerdo. Aí você olha um bloqueio de ramo esquerdo estranho. Bloqueio de ramo esquerdo, 23 anos, será que essa paciente tem alguma cardiopatia? Aí já gera preocupação no paciente. Tem um bloqueio de ramo aqui, bloqueio todo, beleza. Peço o eco, né? Normalmente, nesses casos, você termina pedindo um eco para ver se tem cardiopatia estrutural. Sabendo que o eletro só tem um bloqueio de ramo esquerdo, não tem mais nada, né? Não tem sobrecarga de átrio esquerdo, não tem... Enfim, exame físico normal, provavelmente esse eco vai vir normal. Eu sou cardiografista, cansado de fazer esse tipo de eco, você já olha ali só pelo pedido, você vê, vai vir normal. Aí vem um eco normal, mas aí você já atrasou a cirurgia, já gerou outro exame que tem custo. Entre aspas, se for no SUS, você, entre aspas, ocupou aquela vaga com a vaga de um paciente cardiopata de verdade que precisaria daquele exame. E por aí vai, começa a cascata, né, do overdiagnosis que a gente chama, né. Então, possível é, mas em medicina eu não tenho que pensar no que é possível. Eu tenho que pensar o que é provável, senão é aquela história. Chega um paciente de 20 anos que teve um episódio de epigastralgia depois de comer alguma coisa ali, tal. É possível que tenha um câncer gástrico? É possível. Não é comum, definitivamente não é provável. É possível, né? Então, vamos pedir endoscopia, começa. Você pedir um bocado de exame que não tem sentido, com o medo de pegar aquele caso em 1 milhão que pode acontecer. Então, sempre vê probabilidade.
Então é isso. Dica número 3, não tem nenhum exame. Eu tenho que pedir eletro para todo mundo. Não existe isso. Eu tenho que pedir hemograma para todo mundo. Não existe isso. Eu tenho que pedir raio-x de tórax para todo mundo. Não existe. Não tem nenhum exame que seja obrigatório para todo tipo de pré-operatório. Não existe. Você tem que ver caso a caso. E aí tem as indicações, né, baseada em opinião de especialista para cada tipo de exame. A gente comenta isso melhor no curso completo. Dica número 4. Saber quais são as indicações de pedir uma prova isquêmica, né? Então, a gente comentou isso também no primeiro dia. Um dos erros é esse, sair pedindo prova isquêmica, cintilo, teste ergométrico para praticamente todo tipo de cirurgia. Não tem evidência para isso. Aí o que é que eu tenho que saber? Por exemplo, esse caso aqui, eu tenho um homem de 60 anos que será submetido a colectomia devido a um adenocarcinoma de cólon. Ok, cirurgia que tem que ir, digamos que é proposta curativa. Tem que ir logo nessa cirurgia. O paciente é assintomático, sobe 3 lances de escada todo dia, de boa, não sente nada. Mas, quando eu vou para o antecedente pessoal, o paciente é hipertenso, diabético, dislipidêmico, tabagista, sobrepeso, tem uma pancada de fator de risco, mas 60 anos, hipertenso, diabético, dislipidêmico, tabagista, muito fator de risco, né? Nesse caso, vale a pena pedir uma prova isquêmica para esse tipo de paciente? Vale a pena ou não? Então, aí mais uma vez, se você for intuitivamente, paciente hipertenso, diabético, epidêmico, tabagista, 60 anos, e vai fazer uma cirurgia que não é uma cirurgia pequena, que é uma colectomia, rapaz, vamos pedir, né? Vamos pedir um cintilo para ficar tranquilo e tal. Não é bem assim. Quando a gente vai para as diretrizes, é que eu peguei a diretriz americana, poderia ser a brasileira. Como é que é o fluxograma, né? Que geralmente se vê, a gente vai ver isso no caso que a gente vai discutir no terceiro dia aqui da semana do pré-operatório. Mas vê, cirurgia de emergência. Se for cirurgia de emergência, eu vou ficar pedindo prova isquêmica, etc. Não vou, porque não vai mudar a conduta. Eu tenho que operar o paciente nas próximas horas e tal. Então, acabou. Basicamente, a avaliação preparatória encerrou por ali. Eu vou mandar o paciente para a cirurgia e vou ver se tem alguma medida para reduzir o risco. Por exemplo, o paciente tem insuficiência cardíaca estável. Não vou me hidratar demais não esse paciente para não fazer um edema agudo. Vou minimizar o risco, né? Não, o paciente não tem cirurgia de emergência. É o caso, né? O paciente vai fazer uma colectomia, tal, cirurgia eletiva, né? Beleza. Tem doença cardiovascular grave, é aquele primeiro ponto que a gente falou, né? Síndrome aórtica aguda, síndrome coronariana aguda nos últimos 2 meses, insuficiência cardíaca descompensada, PA maior do que 180% de 10, tudo aquilo que a gente falou na dica número 1. Se o paciente tiver em uma cirurgia eletiva, eu vou adiar, na medida do possível, a cirurgia eletiva e vou estabilizar a parte cardíaca. Também não é o caso desse paciente, certo? Depois, não é isso. O risco perioperatório desse paciente ter complicação cardíaca é menor ou maior do que 1%. Como é que eu faço para calcular isso, Eduardo? Usando os scores de risco, Lee, ACS, todos aqueles que a gente falou, certo? No caso desse paciente, se a gente for calcular o score de Lee, ele só ganha um ponto, que é da colectomia. Digamos que o diabetes seja não insulina dependente. Então não ganha ponto de diabetes, não ganha de insuficiência cardíaca, não ganha de AVC, só ganharia da colectomia. Então a rigor já até mataria por aí, né? Porque o risco seria menor do que 1%. Acabaria aqui. Já por aqui a gente já diria para não pedir exame adicional. Mas digamos que o diabetes dele é insulina dependente. Então se é insulina dependente, ficaria com 2 pontos, teria que continuar para cá. Ok. Aí veio, a gente não falou no primeiro dia, uma das dicas era avaliar a capacidade funcional do paciente. A diretriz americana engloba isso de forma muito inteligente aqui, se o paciente tem capacidade funcional maior do que 4 metros, acabou. Eu não vou pedir exames adicionais. 4 metros, lembra o que é 4 metros? Se o paciente consegue subir um lance de escada de boa, ele já faz mais do que 4 metros. Esse paciente não sobe um não, sobe 3 todos os dias para chegar no apartamento dele. Por que essa história dos 4 metros é importante? É aquela velha história, uma colectomia, as cirurgias de forma geral, elas vão consumir menos do que 4 metros, né, de energia. Então, se o paciente sobe 3 lances de escada, digamos que ele faça 7 metros, 8 metros, se ele subir em 3 lances de escadas, ele não sente nada no dia a dia dele. Na hora que ele estiver na cirurgia, que ele pode perder sangue, tacardizar um pouco, etc, etc, e vai consumir até 4 metros, não tem por que ele também ter alterações isquêmicas, etc. Então você fica muito tranquilo em relação a isso. Eu acho muito feliz a diretriz americana, que é mais antiga, de 2014, mas ela é muito feliz nesse sentido. O paciente tem uma capacidade funcional boa, segue o jogo, meu amigo, tá encerrado. Digamos que não tivesse uma capacidade funcional boa, certo? Aí você teria que ver para esse aspecto aqui. A prova isquêmica vai mudar a conduta? Nesse cara que está assintomático, etc, etc. Se vier alguma alteração, eu tenho tempo de, por exemplo, pedir um CAT, colocar um stent, esperar ali, se for um stent farmacológico, 3 a 6 meses para operar o paciente. Paciente com câncer é complicado, né? Então, eu sempre digo isso aos residentes. Começou a passar um caso. A primeira coisa que a gente vê, né, depois da identificação, é o motivo da cirurgia. Colectomia por câncer.
Aqui a gente só vai indicar alguma coisa para esse paciente se for alguma coisa muito fora do normal. Caso contrário, é câncer, vamos tentar seguir o fluxo e não atrasar a vida do paciente, né? Então veja, na visão que a gente teve inicial, no feeling, né? Hipertenso, diabético, dislipidêmico, 60 anos, tabagista, vai para uma cirurgia que não é uma cirurgia pequena, pede um cintilo, pede um taxerrométrico e fica tranquilo. Quando a gente vai para as diretrizes, isso é respaldado por vários trabalhos, a coisa não é assim, é exceção da exceção você pedir prova isquêmica. Eu digo isso porque a gente faz pré-operatório lá no HC de Monte, é um hospital terciário, né? Então, muito pré-operatório de cirurgia vascular, que a gente vai ver daqui a pouco, etc. E ainda assim, são poucos os casos que a gente pede prova isquêmica. Então, se você está fazendo muita avaliação pré-operatória e está pedindo prova isquêmica para a maioria dos pacientes, tem que rever o conceito direitinho, certo? Então, conceito importante, nunca peça um exame se ele não for alterar, se ele não tiver o potencial de alterar sua conduta. Então é aquele negócio, olha, eu estou aqui com o paciente de cirurgia de emergência. Se ele me mostrar agora uma cintilha que ele fez ontem, mostrando muita isquemia, eu vou deixar de operar uma cirurgia de emergência, um tiro no abdômen, um apendicite perfurado? Não vou. Então, meu amigo, acabou, não vou pedir o exame. Ou, não, o paciente está com câncer, e o pessoal da URO diz que é um câncer de bexiga. Se operar agora, o paciente fica curado, mas se operar daqui a 2, 3 meses, a coisa pode desandar e perder o time cirúrgico. Um exemplo hipotético. Vai adiantar ficar pedindo prova isquêmica para esse paciente que, se vier positiva, eu vou pedir um CAT, se vier muito alterado, eu posso angioplastar. Isso não vai diminuir o risco perioperatório do paciente, isso já foi visto, a gente fala isso no curso. Eu vou botar um stent e ainda por cima o paciente vai ter que esperar ali no mínimo, né, um mês, idealmente, para operar. Não rola, né? Então não vai mudar a conduta, eu não peço. Dica número 4, então, saber as indicações de pedir prova isquêmica, né? Seguir o fluxograma, quer seja do brasileiro, quer seja do americano, a gente comenta os dois no curso completo também. Dica número 5 e última de hoje. Cirurgias vasculares arteriais são as que mais complicam. Então isso aí é uma coisa bem interessante, né? Quando a gente fala, vou dar 2 casos hipotéticos. Eu estou aqui com frente a 2 casos. Um, que é um paciente que vai fazer, por exemplo, uma hepatectomia por um hepatocarcinoma, alguma coisa do tipo. E do outro lado, eu estou com um paciente que vai fazer um bypass membro inferior. A gente, né, que tem a visão, né, de ter rodado na cirurgia, na época de estudante, tá? A hepatectomia é uma cirurgia, né, sangra bem mais, uma cirurgia de maior porte. Qual é a cirurgia que tem um risco maior de complicar, né? A gente tende a pensar na hepatectomia, por ser uma cirurgia de maior porte, mas não é. Via de regra, as cirurgias que complicam mais são as cirurgias vasculares arteriais. Tá aqui, ó. Risco intrínseco da cirurgia, né? Baixos são aqueles que a gente já falou: catarata, cirurgia superficial, cirurgia de mama, cirurgia ambulatorial, o paciente vai e volta para casa, procedimento endoscópico. Alto risco são, além das cirurgias de urgência e emergência, cirurgia vascular arterial. Tem 2 exceções, mas via de regra, a cirurgia vascular arterial é alto risco. E por que as cirurgias vasculares arteriais são consideradas de alto risco? É a técnica cirúrgica que é mais complicada? Via de regra, não é. É o problema de que, na hora que eu estou mexendo ali no vaso, pode embolizar alguma coisa. Não, não é. O problema é o que está por trás da cirurgia vascular arterial. Normalmente, que a gente vai indicar um procedimento vascular arterial é porque o que é que tem por trás, causando o motivo da cirurgia? A aterosclerose, né? Via de regra é isso. Aneurisma de aorta abdominal, que é totalmente ligado com a aterosclerose, obstrução em carótida ou em artéria periférica por aterosclerose e assim por diante. E qual é a bronca? A aterosclerose é uma doença sistêmica. Então, ela não fica restrita só naquele sítio específico. Então, tem estudo mostrando que o paciente que vai operar bypass em membros inferiores, até 90% dos pacientes podem ter algum grau de coronariopatia, por exemplo. Então, a aterosclerose é uma doença sistêmica. E sempre que a gente está fazendo avaliação pré-operatória, o grande medo da gente é do paciente complicar no pós-operatório a parte cardíaca, né? Tem infarto, tem edema agudo de pulmão, morte de origem cardíaca e assim por diante. Então, na hora que eu sei que o background que gerou aquela doença que você está operando efetivamente, né? Tentando corrigir ou bypassar, enfim, em perna, aorta, em grandes vasos, aquela mesma doença tem uma chance muito grande de estar acontecendo no coração também e o paciente estabilizar, fazer um infarto no pós-operatório, coisa do tipo. Então é o background, não é nem a técnica cirúrgica propriamente dita, né? Nem toda cirurgia arterial é de alto risco, é verdade. Então a diretriz fala, por exemplo, tanto o paciente que vai fazer endarterectomia de carota, quanto técnica endovascular a tratamento de aneurisma de aorta abdominal, fica como risco moderado, entre 1 e 5% de risco de complicar. Porque isso aí simplesmente viu-se, né, nos estudos, né?
que esses procedimentos em particular tendem a complicar menos, né? Aí é dado de estudo mesmo. Mas, de forma geral, tirando essas duas exceções, a gente tenta interpretar. É cirurgia vascular arterial, é de alto risco. Então, dica número 5, cirurgia vascular arterial, são as que mais complicam. Isso é importante porque, primeiro, quando chega para você um pedido lá, pré-operatório de bypass de membros inferiores e tal, você viu que é vascular arterial, já liga a luz amarela, ó. Isso aqui você sempre tem que ficar atento, óbvio, né, à consulta, mas isso daqui atenção não é nem redobrada, é triplicada, primeira coisa. Segunda coisa que muda muito também, principalmente pelas diretrizes brasileiras, elas são um pouco mais liberais do que as americanas em indicar prova isquêmica. A grande indicação pelas diretrizes brasileiras é justamente cirurgia vascular arterial. Então, o paciente vai para uma cirurgia vascular arterial e por aqueles scores que a gente mostrou, score de Lee, qualquer um daqueles, o paciente é de risco moderado ou alto de complicação, e é muito comum acontecer isso. A diretriz brasileira já indica ali a recomendação 2A, né, uma recomendação razoavelmente forte, você pedir teste não invasivo para isquemia, né? E por quê? Porque teoricamente teria uma chance maior de mudar a conduta, porque o paciente tende a ter uma prevalência maior de coronariopatia, etc, né? Então sempre ficar muito atento à cirurgia vascular arterial. E aquele negócio, muitas vezes é a primeira vez que esse paciente que tem a aterosclerose em outros sítios vai passar por um cardiologista, por exemplo. Então é um bom momento também para ficar atento. Está usando estatina, está usando AS, não está, enfim, ver toda a parte do tratamento clínico, se está tudo redondinho.